sobre o Deus que dá libertação. O Deus que dá libertação é o tema desta mensagem. Como os irmãos sabem, o livro do Êxodo está incluso dentre os livros do Pentateuco, não é? Os 5 primeiros livros, e é atribuído a Moisés. E no livro do Êxodo nós vemos a história do povo hebreu de uma forma tão especial, os feitos do grandioso Deus, tudo o que aconteceu com relação ao que o povo de Deus enfrentou ali, debaixo do jugo de Faraó, oprimido, escravizado, humilhado, porque o escravo ele não faz o que quer, o escravo não se domina, o escravo ele é dominado, o escravo ele não se manda, o escravo é mandado. E Faraó, amados irmãos, de uma forma alegórica ou simbólica, ele pode simbolizar o inimigo das nossas almas, que oprime, que escraviza a criatura, o ser humano. E Deus entregou esta missão a Moisés, o homem de Deus, o grande legislador. E todos nós aqui temos uma missão também, do altar à nave do templo, da nave do templo ao altar. Todos os membros aqui têm uma missão, e a missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é fazer discípulos e conduzi-los a amar, a servir e a acolher. É esta a nossa trilha, a nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus. A missão nossa da igreja é evangelizar, fazer discípulos e conduzi-los a amar, a servir e a acolher. Todos os homens da Bíblia que foram comissionados, que receberam de Deus a missão, a responsabilidade de servir a Deus de uma certa forma, eles se acharam incapazes. Ou seja, nenhum bateu no peito e disse: Senhor, eu sou o cara, eu tenho capacidade. Moisés disse que era pesado de língua. O Gideão disse: Senhor, pertenço a uma das tribos menores aqui de Israel, e o Senhor me entrega esta missão. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Deus usa aquele que não é para confundir aquele que é. Deus usa aquele que não tem para confundir aquele que tem. Deus usa aquele que não sabe para confundir aquele que sabe. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não pode, mas Deus pode. Você não tem, mas Deus tem. Você não é, nem eu também, mas Deus é. Então, meus irmãos, nesta noite o Espírito Santo está falando já no início desta pregação que você e eu, nós temos uma missão que foi dada pelo Senhor nesta santa noite. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, senhores e senhoras, hoje, diferente dos demais cultos, que sempre a gente elabora uma exposição, uma pregação, um sermão, um esboço. Hoje quem vai dar o esboço aqui é o Espírito Santo. E ele com certeza tem uma direção certa, tem uma mensagem certa para o meu e o seu e o nosso coração. Todos os irmãos são sabedores que a saída do povo hebreu do Egito era justamente a uma terra que manava leite e mel. Só que nesta terra havia algumas nações numerosas, nações poderosas, maiores do que o povo de Israel, mais poderoso
do que o povo de Israel. Quando a gente lê o capítulo 7 de Deuteronômio, começando do versículo 1 até o versículo de número 10, nós vemos, meus irmãos, 7 nações numerosas e poderosas. Primeira nação, Eteu. O povo Eteu era um povo numeroso e um povo poderoso. Uma outra nação era chamada de Girgazeus, outra nação poderosa. Está lá em Deuteronômio capítulo de número 7. E a outra nação era chamada de Amorreus. A outra nação era o povo cananeu. Uma outra nação poderosa era os ferezeus. E a sexta nação, heveus. E por último, jebuseus. Era o próprio Deus que iria tirar aquele povo, para que o povo de Israel tivesse a total e bendita primazia de desfrutar da bênção de Deus, de uma terra, de um lugar espaçoso, maravilhoso, onde a fartura era grande, onde ali manava leite e mel. Eu quero te dizer nesta noite, meus amados irmãos, senhores e senhoras, que Israel não tinha nenhum preparo bélico para conquistar, vencer, derrotar nações. Era o próprio Deus que dava a vitória ao povo de Israel. E a ordem de Deus era para que estas nações fossem destruídas e que o povo não fizesse nenhuma aliança com este tipo de gente. Não deveria o hebreu dar a sua filha hebreia ou judeia para se envolver com nenhum dos filhos destes povos, porque uma vez que o povo de Israel se envolvesse com outras nações, com outros povos, eles no mínimo eram tendenciosos ou influenciados para a idolatria. E Deus nunca permitiu, nem permite a idolatria, a adoração a outro Deus. Amados irmãos, e nós percebemos que a idolatria, o ídolo não passa de um ídolo imóvel. O ídolo imóvel, adorado pelo idólatra. A Bíblia fala que o idólatra se torna semelhante ao ídolo. E como é o ídolo? Ele tem boca, mas não fala, Salmo 115. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Tem olhos, mas não enxerga. Tem garganta, mas não sai som nenhum da sua garganta. Mas o Deus móvel, o Deus que se move, oh glória, oh glória, oh glória. Este é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós adoramos. Não adoramos os ídolos imóveis, que não se movem, que depende da criatura para ser levado de um lugar para outro. Diferente de Deus, Deus não precisa de ninguém para ser transportado de um lugar para outro. E este é o Deus que nós servimos, o Deus que dá libertação. Quando nós lemos o versículo de número 7 do capítulo 3 de Êxodo, veja comigo, dentro do versículo 7 ao versículo 8, nós vamos ver alguns verbos sensoriais inclusos aqui neste texto sagrado. E eu quero compartilhar nesta noite de alguns verbos sensoriais incluídos nesta santa e bendita passagem bíblica. Êxodo 3, versículo 7 ao versículo 8. Veja o versículo 7. E disse o Senhor. O primeiro verbo está aqui, na parte A do versículo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Primeiro verbo sensorial é que Deus vê, Deus viu, Deus vê e Deus verá. O nosso Deus, irmãos, é este Deus que nós cremos que Ele vê. Vê o quê? Vê a aflição,
mas ele não vê de qualquer forma, ele vê atentamente a aflição do seu povo. Quem pode dizer amém por isto? Antigamente nós adorávamos um Deus que não se movia, que não enxergava. E Deus vê a aflição do seu povo. Mas que povo? Do povo de Israel. E do povo também hoje atual, da sua igreja. Deus vê quando você está aflito. Deus vê quando você chora. Deus vê quando você está alegre. Deus vê quando você ora. Deus vê quando você lê a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas também Deus vê quando você deixa de orar. Mas também Deus vê quando você murmura. E o que é murmurar? É falar baixinho, é balbuciar com os lábios. Deus vê quando você agradece. Deus vê quando você está regozijando e adorando a Ele em espírito e em verdade. Este é o Deus que nós adoramos e que nós cremos. Oh glória! É este Deus que é transcendente, mas é um Deus também imanente, que está presente, que está conosco. Quando nós lemos a história do povo hebreu, nós vemos o apoio providencial de Deus. O Deus que viu o povo quando caminhava pelo deserto. Quando tinha fome no deserto, Deus mandava pão. Quando tinha sede, Deus fazia a pedra jorrar a água para saciar a sede do povo. É este o Deus da Bíblia. É este o Deus de Moisés. O Deus que levantou Moisés para esta missão. Ele não enviou Moisés de qualquer jeito. Deus estava garantindo a Moisés que ele não seria decepcionado. Não era Moisés que ia fazer o Jordão se fender ao meio, o mar vermelho se partir. Era o próprio poder de Deus. Deus garantiu a Moisés que estaria com ele. E Deus está lhe garantindo hoje, nesta noite também, que está com você nesta missão. Abarachandará, levanta a sua mão e agradece a Deus nesta noite. Primeiro verbo sensorial é: Deus viu atentamente a aflição do seu povo. Portanto, Deus vê. Quando nós lemos o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, nós vemos que Deus viu Zaqueu trepado numa árvore. Deus viu. Quando nós lemos o evangelho, principalmente João, se não me falha a memória, capítulo 15, o Senhor disse para Natanael, quando viu ele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há engano, não há dolo. Aí ele falou assim: mas Senhor, como assim? Ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi você debaixo da videira, da figueira. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Glorificado seja o Senhor. O Deus que vê, o Deus que contempla, o Deus que vê atentamente o sofrimento, a aflição do seu povo. Ele é o Deus que está aqui presente na congregação de Passaré hoje. De Calabachurianda Arabás. Se o homem não te vê, Deus te vê. Se o pastor não te vê, Deus te vê. É melhor ser visto por Deus do que ser visto pelo homem. É melhor ser contemplado por Deus do que ser contemplado pelo mortal, a criatura terrena. Tem muita gente querendo ser visto pelo homem. Tem muita gente querendo ser aplaudido pelo homem, ser contemplado pelo homem. O homem decepciona. O homem tem uma visão, uma percepção ofuscada. Mas Deus não tem problema de visão. Deus não tem problema de catarata. Alabachandará. Deus contempla, Deus enxerga, Deus vê você por fora e você por dentro. Levanta a sua mão e glorifica o nome dele. Deus está falando contigo hoje: eu te contemplo, eu tenho visto o teu deitar e o teu levantar. Somente agradece a Deus, porque Ele tem olhado para a sua vida, Ele tem contemplado a sua vida. O obreiro não vê, o pastor não vê, ninguém aqui vê como Deus vê, como Deus enxerga. E quando Deus vê a aflição do seu povo, Deus entra com a providência.
porque o povo clamava, o povo suspirava, porque o jugo de Faraó era um jugo pesado. É mais ou menos assim, o jugo de Satanás, irmãos, ele é pesado. O jugo do pecado leva o homem ao chão, leva o homem ao barro, ao solo. Mas nesta noite Jesus Cristo está tirando o jugo pesado de ombro de crente aqui nesta noite. Abarachandará. E eu creio em nome de Jesus Cristo de Nazaré que você será liberto deste jugo pesado. E você cantará, você louvará ao Deus de Moisés, ao Deus de Jacó, ao Deus de Josué, ao Deus de Gideão, ao Deus dos profetas, ao Deus do Antigo e do Novo Testamento. Este é o primeiro verbo sensorial para nós aqui. Deus vê. O problema é que nós enxergamos só a cor da roupa da irmã. O problema é que nós enxergamos, vemos só a cor da pele do irmão. O cabelo, o sapato, a gravata, o terno. Mas Deus disse até para Samuel, quando foi até a casa de Jessé, ungia Davi como o segundo rei de Israel. Ele viu os irmãos, olha o Espírito Santo lembrando. Ele viu os irmãos ali de Davi, os cabras bonitos, os cabrão grandes, mas não era apropriado para exercer a função de rei de Israel. Oh glória, você pode até não ser bonito, você pode até não ser tão alto, tão forte, tão grande, mas Deus tem negócio com você, porque Deus não vê, oh glória, Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê, Deus não enxerga como o homem enxerga. Oh glória. Aí o Senhor disse, Samuel, você vê o que está por fora, você vê o exterior do homem. Eu vejo o interior do homem, eu vejo o que está por dentro. Você só vê o que está por fora, eu vejo o que está por dentro e por fora. Bendito seja o Senhor para sempre. Este é o primeiro verbo. Se vocês olharem aí o versículo 7, capítulo 3, a Bíblia fala, e disse o Senhor, disse a quem? A Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E Deus vê atentamente a aflição do seu povo. Que povo? O povo de Deus que estava onde? No Egito. Agora vamos para o segundo verbo que está ainda no versículo 7. Primeiro verbo, Deus vê. Segundo verbo, Deus ouve. Diga comigo, Deus ouve. Versículo 7. Olha só, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus escuta quando nós clamamos. Deus ouve quando nós gememos. Deus ouve quando nós oramos. Que bom, meus irmãos, saber que apesar de não termos um Deus palpável, um Deus visível, um Deus contemplado pela ótica humana, pelos olhos humanos, mas é este Deus presente, é este Deus que está perto de nós, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, a nossa invocação. Quando nós oramos, Deus escuta. Quando nós clamamos, Deus escuta. O povo estava, meus irmãos, clamando por causa da opressão que era grande. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Era isso que fazia o cego de Jericó. Jesus gritava, clamava, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. A igreja precisa voltar a clamar a Deus. Clamar, mas gritar, chamar por Ele. E eu creio, meus irmãos, que os céus se abrirão e o nosso clamor subirá até a presença de Deus, e Deus entrará com a providência. Se orar baixo, Deus escuta.
Se orar alto também Deus escuta. Se você cantar baixo, Deus escuta. Deus ouve. Deus ouviu, Deus ouve, Deus ouvirá. Tem muitos que ouviam, não ouvem mais. Tem muitos que viam, mas não vê mais. Estão com problema de miopia. Uns estão com a bengalazinha porque já perderam a visão. Mas nesta noite eu estou falando deste Deus que não tem problema de visão, não tem problema de audição. Ele não é cego, ele não é, na verdade, surdo. Este Deus é o Deus que a igreja ora, que a igreja clama e adora. Este Deus que tem ouvidos para ouvir o clamor do seu povo, da sua igreja. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Mas ainda tem um outro verbo aqui. Ainda tem um outro verbo aqui. A Bíblia é muito categórica e enfática em dizer: porque conheci as suas dores. Se você está com a Bíblia aberta, você está vendo aí. Então o terceiro verbo aqui é o verbo conhecer. Primeiro, Deus vê. Segundo, Deus ouve. Terceiro, Deus conhece. Mas Deus não conhece você apenas pelo seu nome. Deus conhece a data do seu nascimento. Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu propósito que você tem com Ele, de servir a Ele. A Bíblia é muito clara, porque conheci as suas dores. O Deus que nós adoramos e que nós pregamos e que nós cremos é o Deus que conhece as nossas dores. Muitas vezes o coração triturado pelo sofrimento, muitas vezes a alma amargurada pela provação, a tentação do maligno, alguma coisa que a gente fez e se entristece, fica magoado, e as nossas dores são numerosas e grandes. Mas o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece as nossas dores, é o Deus que se move, é um Deus que trabalha em prol daqueles que nele espera. Meus irmãos, então o povo de Deus estava ali clamando, as dores eram terríveis. O que o povo queria era a libertação, era sair daquele jugo pesado. Agora eu pergunto para vocês aqui nesta noite que me escutam: ninguém nunca se sentiu escravizado aqui por alguma coisa, algum vício, algum pecado, alguma corrente, alguma dificuldade que ele oprimiu, que ele escravizou? Eu ouvi uma frase que dizia assim: todos são escravos, todo ser humano é escravo de alguma coisa, do medo, ou escravo de orelha furada, porque a palavra escravo, irmãos, no grego é doulos. Doulos é servo. Todo mundo é servo, ou de Deus, ou servo de Deus, ou servo do diabo, ou servo do pecado. E se é servo do pecado, é escravo do pecado. E é preciso o escravo querer a libertação, porque qualquer tentativa de libertação para uma pessoa que prefere ser escravo ou escrava, é inútil você tentar libertar alguém que prefere ser escravo ou escrava. Todo esforço, toda tentativa de libertar alguém que prefere ser escravo é em vão. Eu preciso querer a minha libertação. E a libertação só vem à luz da verdade. O que produz a libertação é o conhecimento da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer libertar alguém aqui nesta noite.
Alabaxu de cantaravassurianda. O Espírito Santo insiste em falar nesta noite que quer libertar você que está aqui me ouvindo. Aparentemente está tudo bem de boa, como diz o ditado popular, mas você precisa se libertar em nome de Jesus. E Jesus te trouxe aqui hoje, oh glória, para você ouvir esta palavra. Oh glória. O Deus que vê, o Deus que ouve e o Deus que conhece está aqui nesta noite. O nosso Deus não é como os profetas de Baal, que adoravam. O Baal, irmãos, não respondia. O Baal tinha mão, mas não movia com a mão. Tinha olhos, mas não enxergava. Tinha boca, mas não falava. Era preciso os adoradores de Baal tirar ele de um lugar para outro. Mas o Deus de Elias, oh glória, é o Deus que se move no céu, é o Deus que se move na terra, é o Deus que se move na igreja, é o Deus que se move no altar, é o Deus que se move na nave do templo, é o Deus que se move Abaraxandará, no meio das senhoras, no meio da juventude, no meio das crianças. Nós não vemos, mas nós cremos. Nós não apalpamos, mas nós acreditamos na sua existência. E Ele está aqui nesta noite, se movendo, trabalhando em prol da sua vida, em nome de Jesus. Vamos para o quarto verbo. Primeiro verbo, Deus vê. Segundo verbo, Deus ouve. Terceiro verbo, Deus conhece. Agora, o quarto verbo sensorial é Deus desce. Deus desce para livrar da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga. Pode observar o versículo 8. Irmãos, quando Deus desce, é diferente quando desce o presidente da república no seu helicóptero, no seu avião de luxo. Quando Deus desce, é diferente de um cantor como Roberto Carlos, como um deputado, um governador do estado desce do seu avião. Não acontece nada. Agora, quando Deus desce, aí, meu amigo, a coisa é diferente. Sai do meio faraó, sai do meio exército egípcio. Quando Deus desce, sai do meio Satanás, em nome de Jesus. Coisas grandes acontecem para a glória do Senhor. Deus desce para livrar da mão dos egípcios o seu povo e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Nos faz lembrar do Cristo, do Senhor Jesus, que desceu para livrar a igreja dele, para livrar o seu povo das garras de Satanás. Ele veio para amarrar o valente, oh glória. Ele veio para quebrar as algemas do pecado. Jesus desceu, irmãos, porque era impossível nós, mortais que somos, subir até Deus. Foi preciso Deus descer até nós, para que nós viéssemos ter a primazia de bater no peito e dizer: eu sou um servo de Deus, nova criatura, mais do que vencedor, na pessoa bendita de Jesus. Jesus desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus desceu. Então a palavra é muito clara. Portanto, desci. O Deus que desceu para livrar o seu povo das mãos dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga. Ele é o Deus nesta noite que desce aqui neste lugar também, oh glória, para realizar aquilo que o mortal, o temporal, o finito não pode
pode fazer. O Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está nesta noite descendo com a providência. Oh glória, a sua providência está descendo aqui nesta santa noite, neste culto de doutrina. Oh aleluia, quem tem esta fé e acredita na providência de Deus, vai adorando ao Senhor, porque quando Ele desce, coisas grandiosas acontecem para a glória do Senhor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Glorificado seja o Senhor para sempre. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Deslocamento geográfico. Repete comigo: deslocamento geográfico. Eu estou aqui e vou sair daqui. Eu me desloquei geograficamente. E foi o próprio Deus que fez isto com Israel. Deus desceu para livrar da mão dos opressores. Meus irmãos, nós estamos caminhando a cada dia. Satanás está furioso, usando os ímpios, os incrédulos, os ignorantes, para que venha oprimir a igreja, escravizar o povo de Deus, criando leis que são contrárias à palavra de Deus. Mas a igreja de Jesus, ela está caminhando, e até chegar na Canaã celestial, ela terá o apoio providencial de Deus. Oh glória, Deus não vai deixar esta igreja aquém do seu auxílio, do seu socorro. Deus vai continuar contigo, comigo, nos ajudando até chegar na Canaã celestial, em nome de Jesus. Desci para livrá-lo, e o mesmo Deus que desceu, nós vemos aqui um outro verbo, meus irmãos. É o Deus que faz. É o Deus que faz. Ele não deixou de fazer, Ele continua fazendo. Quando nós lemos o Salmo 46, é muito maravilhoso, que lá no verso 9 do Salmo 46, diz que Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e diz assim: fique quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele faz cessar as guerras. Ele faz cessar as guerras. Guerras internas, guerras externas, guerras interiores, guerras exteriores. Este é o Senhor que nós adoramos e que nós servimos e que nós cremos. Desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Nós temos um outro verbo aqui, irmãos, que é o verbo subir. Deus faz subir. Olha só. E para fazê-lo